Olá, queridos irmãos em Cristo, mais uma vez aqui estou para pregar neste programa que é Ágatos Brasil, que substitui o programa anterior que tinha o nome de Aviva Brasil. Isso por força de circunstâncias legais, adotamos o nome de Ágatos Brasil. Contudo, o nosso propósito continua sendo exatamente o avivamento das igrejas evangélicas neste país que amamos. Para esta manhã, eu quero pregar sobre o seguinte tema: o propósito das leis de Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós encontramos esta escritura: Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Queridos irmãos, em todo tempo, as leis de Deus foram outorgadas para o bem dos homens. Elas têm endereço dirigido em particular, quando se trata de crentes, e no geral para toda a humanidade, para todas as pessoas. Assim, claro que é para todos, mas em particular nós sabemos muito bem que as leis de Deus se referem aos seus filhos. E aos seus filhos, quando falamos hoje, e nos referimos aos regenerados pela obra de Cristo na cruz. Somos a igreja, a noiva de Cristo, e temos a responsabilidade de sermos a luz do mundo e o sal da terra. Para nós, as leis, os mandamentos, têm objetivo ainda mais particularíssimo no reino de Deus: sermos seus embaixadores, suas testemunhas no mundo, não para desfrutar do mundo, para nos deliciarmos com o mundo, mas para servirmos a Deus no mundo. Assim, somos admoestados, porque lhe pertencemos. Somos orientados, Deus insiste conosco para que andemos nos seus caminhos, porque somos propriedades dele, adquiridos, sim, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Observemos o que a Bíblia diz sobre as leis de Deus. As leis que foram sintetizadas no versículo que acabei de ler. Primeiro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, versículo 7a. Também encontramos lá no Salmo 119, 142, a lei do Senhor é a própria verdade. Encontramos também em Romanos 7,12 o seguinte: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Portanto, eis as razões de Deus nesse contexto da necessidade de um avivamento. Em se falando de leis, em se falando de normas do Senhor. Precisamos de um avivamento, buscamos um avivamento para as igrejas do Senhor Jesus Cristo, e aí vamos ver agora o contexto que nos impõe uma ordem de ideias favoráveis ao cumprimento das leis do Senhor. Primeiro tópico: o fim dos mandamentos é o amor. Já conhecemos muito bem isso. Sabemos que o amor de Deus excede a todo entendimento, né? Começando pelo amor de Deus, que excede a todo entendimento, mas que alcança toda a humanidade pelo vínculo da cruz. Mas o amor de Deus não é um amor irresponsável, que ame as pessoas, resolva os seus problemas, sem exigir dessas mesmas pessoas alguma coisa. A Bíblia diz que Deus é amor. Claro, esse talvez seja, e é de fato, o menor versículo com um sentido, com um princípio, meio e fim. Ele é amor. Não existe uma outra palavra que expresse melhor o ser de Deus. Tudo dele se manifesta em amor. João 3,16, o versículo que é considerado por muitos o texto áureo da Bíblia, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Renascidos pelo amor de Deus, nossa nova vida terá que ser expressa pela manifestação desse mesmo amor por nós praticado neste mundo. Em segundo lugar, o órgão afetivo a nutrir esse amor. Qual é o órgão afetivo do ser humano que nutre, que demonstra, que expressa esse amor ao mundo? Um coração puro é o que a Bíblia nos ensina.
A Bíblia não se refere ao coração como músculo cardíaco, como o órgão, a bomba cardíaca principal do ser humano. Nós temos mais, mas a bomba cardíaca principal é exatamente o coração, conhecido como miocárdio. Não, a Bíblia não está falando desse órgão, embora ele seja imensamente importante. Mas esse músculo sensibiliza as dores e os sentimentos. Tudo que nós sentimos e padecemos, alegrias e tristezas, reflete imediatamente no coração. Por isso ele identifica de modo afetivo o que sentimos na alma e até no espírito. Coração aqui é símbolo de sentimento, morada da alma, não morada do espírito, mas morada da alma. O que diz a Bíblia sobre o coração nesse sentido? Observemos que nós encontramos esse texto bastante pertinaz, bastante objetivo. Seja perfeito o vosso coração para com o Senhor. Encontramos isso lá em 1 Reis 8:61. E também encontramos no capítulo 2, versículo 5,2, lançai sobre vós todas as vossas transgressões com que tendes transgredidos e criai em vós um coração novo. Há uma necessidade de termos um coração alinhado com os sentimentos do Altíssimo. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso se referindo ao rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Parece paradoxal, porque encontramos às vezes homens de Deus, servos de Deus, com corações dúbios, mas coração puro, meus queridos irmãos, é problema nosso, não é uma imposição de Deus, não nascemos com o coração alinhado para ser perfeito, nós temos que vencer no dia a dia as nossas mazelas, as nossas inclinações, para termos um coração perfeito segundo os interesses de Deus. Em terceiro lugar, como deve estar a consciência do crente nessa esperança de termos um avivamento no mundo, em particular no Brasil, que é a terra que amamos. Comecemos pensando o que é a consciência. É uma espécie de balança. Consciência a que se refere a Bíblia não se trata do consciente do aparelho psíquico, mas do estado emocional em que identificamos os nossos sentimentos, os nossos deveres. Temos uma visão do certo e errado e possamos fazer naturalmente uma opção correta. É uma espécie de balança. A minha consciência me acusa. E por que a minha consciência me acusa? Eu não sou um animal. Os animais não fazem as coisas mais variadas, estranhas, atos sexuais na rua, morde um ao outro, morde o próprio dono, daqui a pouco mais está lambendo o dono. Eles não têm consciência, eles não têm pensamento que identifique o certo e errado. E a sua consciência, meu querido irmão, minha querida irmã, será que ela não está anestesiada pelo pecado? Nós temos que ter uma consciência pura, a consciência de que estamos trilhando no caminho do Senhor e fazendo a vontade dele tão somente. A consciência é um atributo proveniente de Deus, relativo a Deus, não é um atributo absoluto, diríamos assim, no homem. Nada no ser humano é absoluto, tudo em nós é relativo. Mas veio de Deus. Deus é um ser alta e complexamente consciente de tudo, do presente, do passado e do futuro. Para Deus não existem essas coisas relativas. Mas Deus tem uma boa consciência. Não existe mal algum em Deus. Como é a consciência dos devassos, dos homens pecadores, dos homens que vivem nas trevas? Como é? Corrompida? Será que eles dormem em paz, tranquilos, ou anestesiam as suas consciências o tempo todo? Em quarto lugar, como deve ser o tipo de fé do crente? Como deve ser a sua fé? Esta pergunta nem deveria ser feita, não deveria sequer ser possível de formular, porque para ser um crente tem que ter fé, fé em Deus. Não é fé no sentido de apenas acreditar tão somente. Não. Fé é muito mais do que acreditar. Fé
tem que ser a nossa marca. Há uma palavra paulina que diz: vivemos por fé e não por vista, não por aparência, não apenas por compreensão, não por entendimento, mas vivemos por fé. Uma certeza profunda que o coração anela e esse mesmo coração consegue possuir, identificar, assimilar, tomar para si. Então, tem de ser fé não fingida. Fé não é alguma coisa que possamos praticar para demonstrar perante os outros. Não é alguma coisa que possamos usar para enganar alguém. Não. Fé não se expressa em palavras, meus amigos. Fé não se expressa, às vezes, em atitudes bondosas. Fé não é algo visível aos outros. Fé não pode ser medida pelo lado de fora. Nem há um instrumento, um aparelho medidor da fé que poderia chamar de fedômetro. Nada disso. Não existe. A fé que tenha para ti mesmo diante de Deus. Fé é alguma coisa com que nos apresentamos diante de Deus, com que nos identificamos diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Portanto, bem-aventurado aquele que tem fé e tem consciência de que está agindo segundo a vontade de Deus. Romanos 14, 22. Se pensamos e buscamos um avivamento, meus queridos irmãos em Cristo, e isso é necessário, nada pode ser falso em nós, nada pode ser mentiroso. Temos que viver por fé e não por vista. E que Deus a todos abençoe.